Oi, meu nome é Regina. Eu vim aqui pelo Gambiarra falar um pouco sobre a questão da ditadura militar. Um assunto que é bem triste, né? Bem pesado, mas eu acho que a gente pode extrair grandes lições para a democracia se a gente analisar um pouco o que significa e o que aconteceu, né? Por exemplo, o que ficou da ditadura militar para o período de democracia, assim, dos aparelhos institucionais. Desses vídeos, na verdade, de posses presidenciais, por exemplo, que são ótimas para ver essa coisa do arquivo, né, das transições políticas de poder, né, e também analisar o aparelho institucional político, né, o que foi retirado dos direitos e da democracia com o governo da ditadura militar, o que foram, por exemplo, os atos institucionais, né, redigidos pelo regime, e refletir que já faz 57 anos que isso aconteceu, né? Que essa tomada bruta, esse golpe de Estado, ele aconteceu pelas mãos dos militares. Muitos dizem, por exemplo, que a ditadura, para além de ser só uma ditadura militar, ela também teve uma perspectiva de ditadura militar civil, e alguns até dizem ditadura militar civil e empresarial também, né? Que aí seria uma teoria em relação às empreiteiras, às grandes construções, às obras faraônicas, mas isso denota também que existia dentro do governo militar, da perspectiva de mandonismo por parte dos militares, grupos entre si que brigavam, então não era só um grupo, né? Inclusive, inicialmente, os castelistas, né, da ditadura militar, eles eram considerados mais os moderados, né, os de Sorbonne. Eles tinham eles diziam que eles iam voltar com a democracia em 1965, que teve mais ou menos 11 estados que ainda teve eleições diretas sem voto popular. Isso é muito pouco se a gente pensar o quanto mudou e o quanto isso foi uma mentira, o quanto não teve, como só endureceu com os atos institucionais. Aconteceu aquela coisa do golpe no golpe, do golpe do golpe, né? Várias facções brigando entre si. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco desses vídeos históricos que eu considero que demonstram o poder histórico, né, que essas imagens às vezes têm de refletir sobre como era constituída a esfera pública nessa época. Bom, como estávamos analisando, o governo Geisel, a posse do governo Geisel, ela mostrou muito a que viria, né, o governo dele, e foi muito interessante no sentido, né, a presença do Pelé e tal, eu acho muito marcante, e aí a gente vê, né, A igreja é representada por 5 cardeais. A presença de tantas e tão expressivas representações estrangeiras traduz o apreço e o respeito conquistados pelo Brasil no plano internacional. Os governadores dos estados cumprimentam, por sua vez, o chefe do 4º governo da Revolução, eleito pelo Colégio Eleitoral a 15 de janeiro. Bom, eu acho incrível como que é aquela coisa do 1984, né? Todos os regimentos institucionais eles obedecem a uma liturgia, e a liturgia da ditadura ela usava palavras que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, esse pessoal parece que eles acham que eles fizeram, sei lá, algo soviético, algo comunista, porque eles estão falando de revolução toda hora, né? E é a direita no poder. Isso é muito incrível. Eu acho isso, linguisticamente, um fenômeno muito interessante de você denotar. Janeiro de 1974. A recepção no Itamaraty encerrou com uma nota de elegância o dia da cerimônia de posse dos novos dirigentes brasileiros, a qual compareceram membros de 88 delegações estrangeiras.
Presidente. Ernesto Geisel, cuja missão, por ele definida, é a de levar avante o legado superior de consciência cívica e de pragmatismo criador, deixado por seus antecessores, inspirados no ideário da Revolução de Março de 64. É incrível, eles chamam até o fim de revolução, né? E com o Geisel, o totem do desenvolvimentismo entra nesse arcabouço. Como eu disse, de maneira discursiva, né? Eles não eram exatamente desenvolvimentistas, em termos de nação como um todo, mas pensava-se, pelo menos tinha essa coisa de estratégia, grandes projetos, né? Enquanto discurso. Parece... né, é o retrato da democracia na América, né? Todo mundo limpinho e ilustrado. É incrível. E aí, depois da posse do Geisel, a posse, pulando aqui um pouco, eu acabei pulando a posse do Médici, né? Que foi o que veio entre os dois. Então vamos agora ver, dá uma olhada. Augusto Rademacher, ministro da Aeronáutica Militar Márcio de Souza e Melo, presidente do Senado Federal Gilberto Marinho e presidente da Câmara dos Deputados José Bonifácio, é promulgada a nova Constituição da República Federativa do Brasil, presentes ainda todos os ministros de Estado e personalidades da República, bem como a do almirante Augusto Rademacher, à vice-presidência. Presidiu os trabalhos o senador Finito Miller, Congresso sufragou em massa o Garrastazu Médici em companhia de sua esposa e auxiliares imediatos, sendo recebido pelas mais altas autoridades na capital da República. Mar e ar. Em Brasília, o Congresso Nacional com a República. Fim da voz federativa do Brasil e para vice-presidente o almirante Augusto Rademacher. Anfiteatro da Praça dos Três, em capital entre as nações do mundo, General Emílio Garrastazu Médici e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher. Recebidos por uma comissão do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os dois primeiros mandatários do povo são introduzidos no plenário entre palmas efusivas para tomarem assento à mesa ao lado do senador Gilberto Marinho, presidente do Congresso Nacional. Senado e da Câmara do Poder Judiciário Gilberto Marinho sobre o significado excepcional da investidura. É sempre interessante ver o quanto eles querem soar institucionais e formais, né? Eu acho que é exatamente para contrastar com a realidade de que eles não eram, né? Não foi um governo formal, assim, no sentido liberal, para todos, constitucional, americano, no qual eles diziam que se inspiravam, né? A posse do Médici, todo mundo ali extremamente rígido, né? Você vê uma coisa assim de... uma seriedade suprema, né? Na verdade, tensão, né? Um clima de tensão mesmo. E ardentes esperanças no espírito do povo brasileiro, sobretudo quando afirmou: homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Isso é incrível, porque a reforma partidária que permitiu o pluripartidarismo só veio 10 anos depois. E isso está no discurso dele de posse. Ou seja, uma completa contradição. Era só mentira, era só fake news, era só mentira, né? É porque o discurso ele tem que ser bonito, ele tem que ser democrático, ele tem que ficar para a história, né? Alguns militares, os espertos, sabiam disso, então por isso eles mentiam descaradamente. Essa aí foi uma parte discursiva completamente discursiva. O general Emílio Garrastazu Médici é o 28º presidente da República do Brasil e o terceiro do período revolucionário.
assume o governo em hora decisiva da história moderna, quando o Brasil vai se transformando em grande potência mundial dentro do processo de evolução sociopolítico de toda a humanidade. É incrível. A frase é certamente incrível. Tem um discurso do Médici, esse aqui é interessante, esse vídeo, um discurso do Médici em 71, onde ele, quem apresenta ele mais ou menos começa falando é o Nixon, né? Falando em inglês, então isso é muito interessante. Very best wishes to all the people of your great country. Thank you for coming at this time so that we could meet. Agradecendo, o presidente Médici falou. Senhor presidente, seja este primeiro momento um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano. Em seu discurso, o chefe de governo teceu as seguintes considerações. Senhor presidente, a Organização dos Estados Americanos, a mais antiga das entidades políticas internacionais, recolheu ao longo do caminho percorrido notórios títulos de que se pode orgulhar. Você vê que ele tá falando ali em nome da OEA, né? É de arrepiar, né? Você vê que tinha essas ligações de agências internacionais tão latentes, né? Eu sabia eu sabia dessa eu sabia, e agências de desenvolvimento internacionais, né, que patrocinavam, digamos assim, por exemplo, ditaduras militares, como no caso do Brasil. Tem a posse também, já vimos aqui a posse do Médici, e por fim, né, o último presidente, posse do Costa e Silva, acho que também já foi tudo. Quase todas as nações do mundo comparecem à brilhante recepção que o presidente Costa e Silva e senhora Yolanda Costa e Silva oferecem no Palácio da Alvorada. Olha que brega, né? Um baile de gala. Enfim, é bem isso. E aqui a posse do Figueiredo, 1979, o ano da reforma eleitoral que instituiu o partido. Presidente eleito. Antes de botar um pouco a posse do Figueiredo, vale lembrar que ele foi o presidente que a gente considera o presidente da reabertura militar, digamos assim. Ele é o último presidente do período militar, já considerado com bastante apelo cívico, digamos assim. Tem também a questão dele representar essa questão da dita branda, né? Os setores mais cívicos que estavam tentando fazer uma transição, como diria o Golbery, Couto e Silva, lenta, gradual e segura. Tá? Como se pudesse haver isso, como se a transição para a ditadura tivesse sido lenta, gradual e segura. Nós bem sabemos que não foi. E a posse do Figueiredo, eu imagino, vai demonstrar aqui, né? E vai demonstrar exatamente esse caráter de reabertura. Vai querer dizer isso
no que ele vai falar, nos discursos, né, que a gente entende mais ou menos essa contradição entre ideia e realidade, entre ideal e praxis, né? Ideal, praxis. A gente vê muito forte na questão dos discursos. E na posse, você, além de ter o discurso, você tem a semiótica dos elementos. A cor da farda do soldado, quantos cavalos, se o clima era mais sério, mais tenso, se dava para ter população ou se não dava. Na posse do Lula tinha um monte de gente, foi uma coisa que falava por si, né? Que todo mundo, lindo e tal. E foi realmente um evento histórico. Mas a posse de Bolsonaro, contrastando, foi uma posse que não pôde ir todo mundo, digamos assim. Tinha esse medo, até porque ele levou a facada. Então a gente pode ver essas clivagens e essas mudanças, né? João Batista de Figueiredo e o vice Aureliano Chaves, escoltados pelo 1º Regimento de Cavalaria, são saudados por populares e jovens estudantes de todos os recantos do Brasil na manhã de 15 de março de 1979, dia de sua posse em Brasília. É no Palácio do Congresso que ambos vão prestar o compromisso constitucional em sessão solene, na presença de representantes de quase uma centena de nações amigas, altas autoridades governamentais, parlamentares e convidados especiais. São recebidos pelos senadores Luiz Viana Filho, Lorival Batista, Alexandre Costa, Gabriel Hermes e Gastão Miller, deputado Homero Santos e presidente do STF, ministro Antônio Neder. O novo presidente da República Federativa do Brasil faz o juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aureliano Chaves também presta o mesmo compromisso antes que o presidente do Senado Federal proceda à posse dos 2 novos mandatários, tendo o senador Luiz Viana Filho sintetizado na ocasião os votos de todos os brasileiros ao presidente Figueiredo. Deus guarde Vossa Excelência. É uma data festiva. A capital federal está engalanada. O Brasil, país que vem se impondo pelo seu desenvolvimento econômico e social, vê com esperança o novo chefe de governo que assume o poder disposto a cumprir o mandato em favor do bem geral. Cabe ao presidente Geisel transmitir o cargo declarando: faço-o com profunda e justificada satisfação por Vossa Excelência ascender à Suprema Magistratura do Brasil, cargo que tenho plena convicção exercerá brilhantemente, com suas aptidões pessoais provadas e confirmadas ao longo de toda uma existência dedicada à causa pública. Já com a faixa presidencial, o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua: é meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia. As reformas do eminente presidente Ernesto Geisel prosseguirão até que possam expressar-se as muitas facetas da opinião pública brasileira, purificando o processo de influências desfigurantes e comprometedoras de sua representatividade. Mas você repara que tem um narrador para retificar cada palavra, porque os discursos, eles são discursos prontos, escritos, claro, né? O presidente Ernesto Geisel, Dona Lucy e a senhorita Amália Lucy levam um adeus carinhoso do Palácio do Planalto. São muitas as homenagens prestadas ao homem que governou o país desde 15 de março de 74. Durante 5 anos, Ernesto Geisel dedicou-se inteiramente à tarefa de gerir os destinos de uma nação que emerge para o desenvolvimento, enfrentando não poucos problemas gerados por crises econômicas mundiais. A cerimônia da despedida é um tocante momento em que se expressam a simpatia e o respeito merecidos pela família Geisel.
esposas acenam para os populares. Acompanhado de Dona Dulce, o chefe do governo se dirige para o local da posse do novo ministério. A Deus para que em cada reunião com os ministros, ele nos ilumine. Representantes do dia. Ao tomar posse, o novo chefe do governo afirmara fazer suas as palavras do Barão do Rio Branco. O Brasil do futuro há de continuar invariavelmente a confiar, acima de tudo, na força do direito e do bom senso. Para. Vamos aqui, né? Tô João Kleber, né? Mas vamos lá. Essa daqui, essa última posse que eu vou analisar, ela é engraçada porque você viu o que ele falou, né? É absurdo. Esses totens que não são realmente realizáveis da ditadura, que eles não são capitaneáveis, mas existe essa efusividade do discurso, né? Essa intenção do discurso que é diferente da realidade. Acho que isso que fica marcante nas posses, isso que parece tão cínico no quesito histórico, né? E como hoje, pela sua cordura, desinteresse e amor da justiça, procurar merecer a consideração e o afeto de todos os povos. Momentos antes dessa parte da programação oficial no ginásio Presidente Médici, o presidente Figueiredo mantém o primeiro contato direto e informal com o povo. Essa aqui é uma mudança. Em nenhuma das posses aparecia o presidente falando com o povo diretamente. Na verdade, era uma noção de que hierarquia era bom, de que existia uma distância e que essa distância era democrática, porque era uma elegância, uma seriedade. E esse totem muda. O João Figueiredo, ele é aquele período, né? A gente fala de Tabranda, porque ele, em tese, democratiza as redações. Como que eles fazem isso? Começa lá os ombudsman, por exemplo. Em vez de você aplicar censura, você cria departamentos de edição e você cria nas redações departamentos de correção e edição, que são como se fossem chefes desses jornalistas em termos de convivência. E aí o que eles fazem? São esses editores que tornam o conteúdo mais palatável nessas redações de jornal. E o período do João Figueiredo é esse período de distensão, né, de abertura gradual, lá do Golbery, período das reformas, da volta do pluripartidarismo, e aí começam as conversas, né, em direção a uma Constituição. Mas isso aqui você vê que essa mudança de totem, mostrar que ele era querido pelo povo já era uma importância, porque o regime já estava em franca decadência, né? E isso era uma exemplificação de que eles precisavam apelar para a questão do ser popular, né? E na reforma partidária foram criados, né? Voltou o PTB, né, agora mais de direita, foi criado o PDT para a ala de esquerda do PTB, e o PT foi o partido criado pelo Lula, mas batendo o pé, né, que teria que ser PT, porque houve essa conversa entre PT e PDT, o que seria, né, trabalhista. Todo mundo estava caçando o trabalhismo, queria voltar ao trabalhismo. Aí criou PTB, trabalhismo de direita, PDT, trabalhismo ideológico, e histórico, memória. E PT, trabalhismo em sintonia com o que estava acontecendo no momento. O Fordismo, o chão de fábrica, os movimentos de rua, de pastoral da Igreja Católica, né, moradores de rua e tal, tudo isso foi capitalizado pela ideologia petista muito bem. Quando teve a reforma partidária, o PT era um conglomerado de movimentos sociais, né? Já existiam as greves, né? As principais greves do ABC, o começo delas, 66, 67, e elas eram em plena repressão, né? Então, para você fazer, você tinha que ter, assim, muita organização em termos de massa e muita coragem também nessa época. Não eram as greves mais para frente, 69, que já podia mais... 70 mais para frente começou a poder mais para lá. Nos anos 60 era muito difícil isso, né? Até os anos 70, o comecinho era bem... rolava muita repressão, né?
E quando a repressão não era exatamente polícia na porta da fábrica, era o arroxo salarial, né? Política econômica. Isso é uma característica, por exemplo, do primeiro governo que a ditadura teve, a coisa do arroxo salarial, foi uma coisa praticada. Como eu estava falando daquela questão da proletarização dos militares, com a sequência de governos, né? Juscelino, Getúlio, Juscelino, Getúlio de novo, blá, blá, blá. Eram governos progressistas. E aí a reivindicação dos militares era que o soldo não era compatível com a inflação, por exemplo, gerada por um governo JK, que teve plano de metas, endividamento e tal. E nesse sentido, alguns culpam esse como o principal fator desagregador, porque gerou uma dependência econômica. Sei lá, né? Teoria dependência do dessa questão do capitalismo tardio. E agora vamos terminar a análise do João Batista Figueiredo da posse. Discursa de improviso, tendo revelado que a partir de sua investidura passava a ter, em vez de apenas 2 filhos e 2 netos, 25 milhões de filhos. O presidente Figueiredo diz: de nada valerá o nosso desenvolvimento econômico, de nada valerá o nosso desenvolvimento político. Olha que interessante, né? Angariar na posse dele o elemento do carnaval, né? Essa primavera dos povos, esse elemento universal do carnaval que representa uma festa popular, e chamar isso para ele dizendo não vai ser contra isso, não vai ser contra a cultura popular. Ou seja, pela primeira vez a gente vê ele indo em direção ao povo, né? Ideologia de contato com o popular, trazer a festa popular para ele, ou seja, tentar popularizar a ditadura, que foi um dos regimes mais antipopulares que a gente já pode ver. Ali, quando a gente viu a posse eu até ri, assim, fiquei pensando, dizendo que ele queria ser como Rio Branco. Rio Branco, para quem não sabe, o gabinete Rio Branco, ele foi o gabinete de 1870, que teve no Rio de Janeiro, né, na época monarquia, e ele era um gabinete de modernização, né? Então, mais uma vez falando do totem da modernização, mas no sentido que ele falava de modernização, isso é Luiz Werneck Viana, modernização conservadora. Então, essa ligação estruturalmente com a ditadura tinha muito, né? Essa inspiração num certo ordoliberalismo alemão, né? Ou seja, essa inspiração na Alemanha, essa paridade com a Alemanha, desse tipo de coisa. Por exemplo, o Gabinete Rio Branco, que modernização conservadora foi uma coisa comum, por exemplo, na República de Weimar, né? Para países que têm grande atraso e aí, do nada, fazem um processo de independência, de nacionalização. Aí vem um gabinete e quer modernizar, queimar cortiço, fazer rua, fazer aqui, fazer isso aqui. E ele tava puxando isso como totem ali, falando sobre isso. Eu achei interessante. Vamos terminar de ver a posse. Se nós não tivermos em conta na parte social o cuidado, o carinho com a preparação do futuro adulto do Brasil. As riquezas que possuímos, os minerais que extraímos das entranhas de nossa terra, os peixes que vamos buscar no mar, a carne que retiramos dos campos e os frutos que a agricultura pode nos dar, não são nada em comparação com a riqueza que representa para o Brasil a sua juventude. E é pensando nessa juventude que hoje inicio o meu governo. E termina o vídeo falando sobre o valor da juventude dos povos, né? Então esse aceno ao discurso universalista, que é um discurso tradicionalmente democrático, né? Para o quê? Não que era democrático, mas que o que eu quero dizer com a análise dessas posses, não que eles estavam fazendo aquilo que eles estavam intencionando fazer. É importante fazer essa separação. Mas que havia a preocupação de soar de uma certa maneira. Eu acho que por isso que eu fiz mais ou menos essa repercussão aqui. Se você assiste individualmente, sem a minha análise mesmo, vou ver os vídeos dessa época. Eu tenho essa curiosidade histórica. É muito interessante, não é? É muito interessante você ver o quanto era diferente as vestimentas, as palavras utilizadas, essa coisa da locução. Não mostra assim, porque eu peguei os vídeos de posse oficial de arquivo. Mas se você for ver os vídeos, eles têm um áudio meio deteriorado, né? Muito legal, não dá pra entender o que se escuta. Mas você vê essa coisa da voz, né?
você tinha que ter uma boa voz para ser um político, porque você não precisava ter um voto, você não precisava ser carismático, você precisava falar de uma maneira pomposa, que estamos aqui, que estamos fazendo, e você precisava ter essa retórica de locução de rádio, né? Porque quando você, por exemplo, vai se apresentar numa posse, você vai num parlatório, né? Parlatório vem de parler, italiano, né? Parole, que é um local de fala. Então, eles têm esse local de fala nesse púlpito, onde eles vão divulgar o que eles vão fazer nesse governo. E pensando as diferenças entre teoria e prática, muitos deles falavam exatamente aquilo contrário do que iam fazer, né? Isso é muito interessante. O João Batista Figueiredo, eu acho que é onde isso fica mais gritante. Tem carnaval, tem tudo. A posse do Geisel com Pelé, assim, aquela coisa assim, bola no pé, ideologia nacional. O outro lá, né, modernização conservadora, falou sobre modernização conservadora. Então, os militares, eles não são burros, eles sabem como dominar. Então, já que eles têm essa inteligência meio maquiavélica deles, coitado de Maquiavel, não tô falando mal aqui, né, mas a gente tem que refletir que ditadura militar, agora sério, gente, ditadura militar não pode acontecer mais, não podemos entrar nesse barco, não é por uma coisa de governo, a China, ela tem um regime de governo único, único, executivo unitário é único, mas funciona para eles, porque eles passaram por um processo de revolução cultural, onde eles pensaram novas formas de governo e tiraram, né, a elite antiga do poder. Qualquer alteração nisso no Brasil não foi feita dessa maneira. A gente fez uma grande ideologia dessas transições suaves em relação a aceitar a esquerda e transições muito brutas para você aceitar qualquer coisa da direita. Então isso a gente tem que pensar muito bem nesse Brasil de Bolsonaro, aonde você pode ter clivagens tão grandes de ideologia. Eu não acredito que Bolsonaro mande, eu não tenho esse pânico do autoritarismo dele, mas nós temos que observar que o Bolsonaro ele suscita tanta raiva em relação a ele que pode surgir movimentos contra ele nesse sentido que são pró, por exemplo, o General Mourão. Não são para, por exemplo, a gente vir em outra coisa, votar em outra pessoa, evoluir e tal. Tem pessoas que acham, por exemplo, que General Mourão é bom. Mas é toda a tessitura militar do Bolsonaro. Você vê, Braga Neto falou bem de ditadura. Agora, não foi ano passado, foi esse ano. General Mourão, Bolsonaro não sei se falou ainda esse ano, mas isso é muito cruel, né? Você associar um governo que, no caso, o Bolsonaro foi democraticamente eleito com um governo, por exemplo, no governo da ditadura militar, nunca que um indivíduo do baixo clero da hierarquia militar como o Bolsonaro, um capitão, né? Lembrando, o capitão é bem abaixo da hierarquia militar, nunca que esse indivíduo ia ser. Todos os da ditadura militar eram generais, né? Altos comandantes. Nunca que ele ia ser, no período da ditadura, considerado presidente. E essa, meus amigos, é a maior ironia. Porque se o regime democrático traz ao poder pessoas que eu e você gostamos, sei lá, pessoas progressistas de esquerda, também traz a possibilidade do outro lado, que é a questão da enganação, do populismo. Pode vir um cara como o Bolsonaro enganar setores do PSDB em torno de ensejar uma construção ortodoxa, liberal, clássica, mas isso é uma construção toda muito fajuta. Então eu termino aqui com essa reflexão, ficou um pouco grande, né? Essa reflexão sobre ditadura militar um pouco. Acho que tem mais artigos que eu fiz, mais coisas, tem esse que eu fiz hoje, né? Tem essa definição dos grupos políticos que disputavam uma ditadura militar. Eu acho isso muito importante, você entender que eram entre os moderados castelistas, os da chamada linha dura, né? Médici, Costa e Silva, que eram anticomunistões e tal, e tinha aqueles setores que já chamavam por uma espécie de, como é que é, uma forma de redemocratização, né? Só no sentido de que eles não, parte desses setores militares, eles não queriam que a oposição se formasse
de maneira muito consolidada contra si, alguns dizem. Por isso que teve esse processo de reabertura, porque eles acharam que a oposição se fragmentaria. Porque antes, meu amigo, se você era de esquerda, você era do MDB. Você era um homem branco, do patronato, Tancredo Neves. Podia ser de esquerda, mas você era do MDB. Você só podia ser do MDB. Aí depois que teve a diferença, né? Tancredo foi pro PP, não sei o quê. E essa foi uma divisão bem interessante. Mas é isso aí, ó. Eu fiz para vocês aqui, conversei um pouco com vocês sobre ditadura militar, sobre essa diferença dos períodos, né? O que denotava cada período da ditadura militar, o que foram os fechamentos, o que foram as conversas sobre isso, né? E pensar, assim, uma reflexão que eu penso. O que da ditadura ainda carregamos até os dias de hoje sem perceber, né? Vários artigos constitucionais, penais, várias nuances ainda são. Por exemplo, o Bolsonaro pôde elogiar os torturadores, elogiar torturadores, né, em referência a Dilma, no pedido de impeachment da Dilma, que foi, tipo assim, um sinal, né? E isso aqui é da extrema-direita, isso aqui não é DEM, isso aqui não é pragmatismo, PDT, não. Isso aqui é a nossa volta. A volta dos que não foram, a volta deles, né, da ditadura militar. E eu fecho com isso.